Estados Unidos, considerada a terra das oportunidades, o tal sonho americano. Mas se eu te disser que também é o maior berçário de seitas bizarras, manipuladoras e mortais da história moderna? Agora, imagina uma casa comum na Califórnia. Lá dentro, 39 pessoas deitadas como se estivessem dormindo. Todas iguais, roupa preta, um pano roxo no rosto, o mesmo tênis Nike no pé. Isso aconteceu de verdade. E o mais assustador? Nenhuma delas achava que estava numa seita. Ninguém entra numa seita achando que é seita. Entra achando que é comunidade, propósito, amor. Quando percebe, já perdeu a inocência, identidade, dinheiro e às vezes a vida. É tipo quando você entrou na Herbalife ou na Rinode, jurando que não é pirâmide, é marketing multinível. Relaxa. Todo mundo conhece alguém que caiu nessa. Agora, se você não conhece ninguém... Bom, a reunião era na sua casa, né? Hoje eu vou te mostrar as 7 seitas doentias, manipuladoras e destrutivas dos Estados Unidos, não as mais famosas, só as mais bizarras. Então fica até o final, porque a última parece ficção, mas aconteceu de verdade. Aviso importante. Este vídeo tem caráter jornalístico e histórico. Aborda temas sensíveis com objetivo informativo e educativo. Não há defesa, incentivo ou relativização de seitas ou práticas citadas. O foco é analisar como elas funcionam e os impactos reais. 7º lugar. Church of Scientology. Los Angeles, Califórnia. A cidade onde todo mundo quer vencer na vida, aparecer na mídia, subir de nível e fingir que tá tudo bem. Então, claro, onde mais nasceria uma seita bilionária do sucesso? No meio de Los Angeles, prédios gigantes, impecáveis, avaliados em centenas de milhões de dólares. Nada de igrejinha humilde, nada de banco de madeira, vitral ou clima espiritual. Isso aqui parece sede de multinacional. E surpresa zero, é exatamente isso. A Scientologia, ou melhor, Scientology, foi criada em 1954 por Lafayette Ronald Hubbard, um escritor de ficção científica que soltou uma das frases mais honestas da história moderna: se você quer ficar rico, crie uma religião. Ele criou. Espertinho, né? E funcionou melhor que startup do Vale do Silício. Hoje, estima-se que a Scientology tenha mais de 2 bilhões de dólares em patrimônio imobiliário, concentrados principalmente em Los Angeles e Clearwater, na Flórida, cidade onde a seita basicamente manda em pedaços inteiros. Prédios enormes, muitos quase vazios, mas mantidos ali, firmes, só para lembrar quem manda. A entrada é sempre suave. Ninguém chega dizendo, vem pra seita. Eles te oferecem um teste de personalidade gratuito, o famoso Oxford Capacity Analysis. Você responde perguntas profundas como: você já ficou triste? Você já se sentiu inseguro? E olha que milagre! O resultado aponta que você tem traumas, bloqueios emocionais e problemas internos. Quem diria, né? Que um ser humano adulto teria isso. A solução? Cursos. Sessões chamadas de auditing. No começo, algumas centenas de dólares. Depois, milhares. Segundo investigações jornalísticas, membros comuns relatam gastos de dezenas de milhares de dólares, alguns passando fácil dos 100 mil dólares ao longo dos anos. A lógica é simples e genial. Quanto mais você paga, mais evoluído espiritualmente você fica. Tipo DLC de alma. Existem níveis secretos chamados Operating Titan, que só são revelados depois de... Isso mesmo, muito dinheiro envolvido. E o conteúdo? Alienígenas, vidas passadas, genocídio intergaláctico e um ser chamado Xeno. Sim, isso não é roteiro rejeitado de Star Wars. É doutrina. Até aqui parece só caro e bizarro. Mas o problema real começa quando alguém resolve sair. Ex-membros famosos, como Leah Remini, atriz que passou mais de 30 anos na seita, relatam perseguição, vigilância, pressão psicológica e isolamento social. Existe uma política interna chamada Disconnection, onde membros são instruídos a cortar totalmente o contato com familiares e amigos que abandonam ou criticam a igreja. Ou seja, sair significa perder família, amigos e toda a sua vida social. Isso não é fé,
Isso é controle emocional pesado, com terno e gravata. E para blindar tudo isso, entra o escudo perfeito: celebridades. Tom Cruise, o mais famoso deles, virou praticamente o garoto propaganda oficial da seita. Celebridade dá verniz de sucesso, enquanto as denúncias ficam trancadas no porão. A Scientology já foi investigada por evasão fiscal, assédio e abuso psicológico, mas se protege com advogados agressivos e um sistema interno tão fechado que jornalistas e ex-membros descrevem a organização não como igreja, mas como uma seita corporativa altamente organizada. No fim das contas, a Scientology não promete céu, promete sucesso, não vende salvação, vende performance, status e a sensação de ser melhor que os outros. E agora eu te pergunto, com toda a sinceridade do mundo, você consegue lembrar de alguma igreja que funcione exatamente assim? Ou isso te soa mais como uma empresa vendendo iluminação espiritual parcelada no cartão? Sexto lugar, Heaven's Gate, San Diego, Califórnia. Final dos anos 70. Uma seita criada numa época em que o mundo parecia estranho, mas que resolveu encerrar o expediente no final dos anos 90. Internet discada, fita VHS, programas de TV cheios de teorias sobre o fim do mundo e aquela sensação coletiva de que algo grande estava para acontecer. E para um grupo específico de pessoas, ia acontecer mesmo. A seita se chamava Heaven's Gate. O líder era Marshall Applewhite, conhecido entre os seguidores como Do, um homem de fala mansa, olhar calmo e discurso estranho, mas perigosamente convincente. Nada de grito, nada de histeria, nada de apocalipse berrado em praça pública, e era justamente isso que assustava. Applewhite pregava que a Terra estava prestes a ser reiniciada e que apenas um pequeno grupo seria salvo, mas não por Deus, nada de anjo, céu ou harpa. Segundo ele, quem vinha buscar os escolhidos eram alienígenas, e a nave estaria escondida atrás do cometa Hale-Bopp, que passou perto da Terra em 1997. Sim, isso foi dito com todas as letras, e acreditado. A Heaven's Gate não parecia uma seita violenta. Pelo contrário, os membros viviam de forma disciplinada, organizada, quase monástica. Nada de drogas, nada de álcool, nada de sexo. Eles acreditavam que o corpo humano era apenas um recipiente temporário, uma embalagem descartável. E é aqui que a história começa a gelar. Em março de 1997, numa casa no subúrbio de Rancho Santa Fe, na Califórnia, 39 pessoas cometeram morte coletiva. Homens e mulheres, de idades diferentes, todos vestidos da mesma forma, roupas pretas, tênis Nike Decade e um pano roxo cobrindo o rosto. Cada um carregava $5,75 no bolso. Valor simbólico, segundo investigações, para as taxas de transporte para o próximo nível de existência. Eles ingeriram uma mistura de fenobarbital com suco e depois colocaram sacos plásticos na cabeça. Tudo organizado em turnos, sem pânico, sem gritaria, como se fosse um procedimento. Quando a polícia entrou na casa, encontrou corpos alinhados, camas improvisadas e computadores ligados com mensagens de despedida gravadas. O site da seita, inclusive, continua no ar até hoje, como se nada tivesse acontecido. Marshall Applewhite também estava entre os mortos. E aqui vem a parte mais desconfortável dessa história. Ninguém ali era louco no sentido clássico. Eram pessoas comuns, algumas com ensino superior, algumas com carreira em tecnologia. Gente funcional, normal, até deixar de ser. A Heaven's Gate prova uma coisa mais assustadora do que qualquer alienígena. Nenhuma seita começa com morte. Ela começa com sentido, com pertencimento, com a promessa de que você finalmente faz parte de algo maior. A morte não foi apresentada como morte, foi vendida como transição. E quando a linguagem muda, a moral vai junto. Porque quando todo mundo acredita na mesma coisa, ninguém questiona o absurdo. E é por isso que a Heaven's Gate não está no topo da lista. Ela não torturou, não traficou, não explorou menores. Ela fez algo mais silencioso e muito mais perigoso. Convenceu pessoas normais de que morrer era a melhor opção. Quinto lugar,
Westboro Baptist Church, Topeka, Kansas. Cidade pequena, interior dos Estados Unidos. Vida tranquila, bairro residencial comum. Nada ali grita perigo, nada parece extremo. E é exatamente nesse cenário normal que nasce uma das seitas mais nojentas e perturbadoras da história americana, a Westboro Baptist Church. Ela foi fundada em 1955 por Fred Phelps, um pastor que transformou ódio em doutrina e intolerância em identidade. O grupo nunca teve milhares de seguidores. Na verdade, o número sempre girou em torno de 70 pessoas. Mas o estrago que causaram foi completamente desproporcional. A Westboro ficou conhecida por algo que parece mentira, mas não é: protestar em funerais. Funerais de soldados mortos em combate, de vítimas de atentados, de pessoas comuns. Enquanto famílias enterravam filhos, pais ou irmãos, eles apareciam com cartazes dizendo que aquela morte era castigo divino. Crianças eram usadas como parte ativa dos protestos, expostas desde cedo a discursos de ódio. E aqui é importante entender: isso não era protesto político, era doutrinação. A seita acredita que praticamente todo mundo fora deles está condenado, que tragédias, doenças e mortes são punições de Deus contra a sociedade moderna, e quanto maior a dor alheia, mais eles comemoravam. Os protestos eram sempre calculados, sabiam que iam gerar revolta, mídia e indignação, e usavam isso como combustível. Quanto mais odiados, mais certos acreditavam estar. Ex-membros como Megan Phelps Roper, neta do fundador, relataram anos depois como o isolamento era total. Eles viviam numa bolha onde qualquer questionamento era visto como traição. Amizades externas não existiam. O contato com o mundo era controlado. O ódio era reforçado diariamente como virtude. Megan só conseguiu sair depois de anos conversando escondida com pessoas de fora pela internet. Quando deixou a seita, perdeu praticamente toda a família. Pais, irmãos, primos, todos cortaram contato. Porque ali não existe discordância. Ou você concorda, ou você deixa de existir. Fred Phelps morreu em 2014, expulso da própria seita pouco antes do fim da vida, após conflitos internos. Mesmo assim, a Westboro continuou ativa por anos, sustentada pela mesma lógica doentia. E o que torna essa seita tão perturbadora não é morte coletiva. Não é gente desistindo da vida em grupo. Não é violência física direta. É algo pior. Eles moldaram crianças desde cedo para enxergar empatia como fraqueza. Ensinaram que comemorar a dor do outro era sinal de fé. Quando o ódio vira herança familiar, isso deixa de ser religião. Vira fábrica de monstros. E o mais assustador? Tudo isso aconteceu à luz do dia. Com autorização legal, com proteção da liberdade religiosa. Isso também te lembrou alguma coisa? Quarto lugar, FLDS. Utah, Arizona e Texas. Regiões isoladas, estradas vazias, cidades pequenas onde todo mundo se conhece ou pelo menos finge que conhece. Porque atrás dessa paisagem de comercial de caminhonete, funcionou por décadas uma das seitas mais abusivas dos Estados Unidos, a FLDS, Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A FLDS é basicamente um mormonismo raiz, sem filtro. Enquanto a Igreja Mórmon oficial largou a poligamia lá no século XIX, a FLDS olhou para isso e pensou: largar para quê? Vamos dobrar a aposta. E aí entra o protagonista dessa novela bíblica de terror, Warren Jeffs. Para os seguidores, ele não era só pastor, era profeta, linha direta com Deus, tipo um semideus. E quando alguém se autoproclama a voz de Deus, discordar vira heresia, questionar vira pecado e pensar sozinho vira rebeldia. Warren Jeffs controlava tudo: quem podia casar, com quem podia casar e, detalhe importante, quando podia casar. Homens adultos eram expulsos da comunidade e recebiam o título nada honroso de rapazes perdidos. Perdidos onde? Fora da jogada. Porque assim, dentro da seita, mulher sobrava. E o profeta? Ah, esse nunca passava fome espiritual. Safadinho, né? Ele chamava de revelação divina.
Essas mulheres, muitas delas meninas, eram entregues a homens muito mais velhos em casamentos forçados. Há registros judiciais de adolescentes ainda na fase inicial, sendo seladas espiritualmente a homens com idade para ser avô, sem escolha, sem saída, sem direito a dizer não, porque ali até o não precisava de autorização divina. A FLDS vivia em comunidades fechadas como Colorado City, Arizona e Hildale, Utah. Escola, trabalho, igreja e vida social eram tudo a mesma coisa. Tipo um Big Brother religioso, só que sem prêmio, sem voto e sem câmera desligada. Quem desobedecia era isolado. Quem questionava era expulso da própria família. E quem pensava diferente simplesmente deixava de existir. Em 2006, Warren Jeffs entrou para a lista dos 10 fugitivos mais procurados do FBI. Foi preso no mesmo ano. Em 2011, condenado à prisão perpétua mais 20 anos por crimes sexuais envolvendo menores. Durante o julgamento, gravações revelaram algo ainda mais doentio. Ele registrava casamentos e atos criminosos como se fossem rituais sagrados, tudo documentado, tudo abençoado, tudo tratado internamente como vontade divina. E aqui vem a parte que dá aquele nó no estômago. Mesmo preso, a seita não acabou. Muitos seguidores ainda acreditam que Warren Jeffs é um profeta injustiçado. Alguns dizem que ele ainda governa a seita de dentro da prisão. Mas o detalhe mais perturbador é outro. Essas meninas não cresceram achando que estavam sendo abusadas, elas cresceram achando que estavam cumprindo um propósito de Deus. Quando a fé rouba o direito de escolha, quando a religião decide com quem você vai dormir, isso não é tradição cultural. É crime. É abuso institucionalizado. É uma seita que usou Deus como álibi por décadas. E a partir daqui, a lista deixa de ser curiosa. E começa a ficar difícil de engolir. Ah, e antes de continuar, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que parece um minion humano, vive repetindo o que os outros falam e nunca pensa sozinho. Talvez seja exatamente o tipo de gente que cai fácil numa seita. Então, manda para ele, vai que evita alguma fria. Terceiro lugar, NXIVM, Albany, Nova York. Nada de deserto, nada de cidade isolada, nada de túnica branca ou culto estranho no meio do nada. Aqui o cenário é outro, casas bonitas, cursos caros, gente educada e discurso inteligente. E é justamente isso que torna a NXIVM uma das seitas mais perigosas da história recente dos Estados Unidos. A NXIVM foi fundada por Keith Raniere, um homem que se apresentava como gênio, filósofo e líder em desenvolvimento humano. Ele dizia ter QI acima da média, prometia sucesso pessoal, clareza mental e evolução ética. Na prática, vendia lavagem cerebral com aparência de coaching. O grupo se apresentava como um programa de crescimento pessoal chamado Executive Success Programs. Nada de religião, nada de fé. Só cursos caros, palestras motivacionais e a promessa de desbloquear o seu potencial máximo. E os valores? Alguns cursos custavam milhares de dólares. Seguidores relataram gastos de 50 mil, 100 mil dólares ou mais ao longo dos anos. Mas aí vem o detalhe mais perigoso. A NXIVM atraiu pessoas ricas, influentes e famosas. Entre elas, Alison Mack, atriz da série Smallville, e também a herdeira da família Segram, uma das maiores fortunas do Canadá. Só que o verdadeiro horror estava num grupo secreto dentro da seita chamado DOS. Ali, mulheres eram recrutadas com a promessa de empoderamento feminino. Na realidade, viravam escravas. Para fazer aquelas coisinhas. É isso mesmo que você está pensando. Para entrar, precisavam entregar colaterais, fotos íntimas, vídeos comprometedores, confissões pessoais. Ou seja, chantagem preventiva. Depois disso vinham as ordens: dietas extremas, privação de sono, obediência total e, em alguns casos, atos criminosos de natureza sexual forçados com o próprio líder. Algumas mulheres foram marcadas a ferro com as iniciais de Keith Raniere. Sim, marcação a ferro, em pleno século XXI, nos Estados Unidos. Em 2018, Raniere foi preso. Em 2019, condenado por tráfico humano, extorsão, trabalho forçado e conspiração criminosa. A sentença, 120 anos de prisão. Alison Mack também foi condenada, admitiu participação ativa no esquema e cumpriu pena.
O caso chocou o país justamente porque não envolvia pessoas frágeis ou marginalizadas. Eram mulheres instruídas, ricas, famosas, e é isso que torna a NXIVM tão assustadora. Ela prova que seitas modernas não se apresentam como loucura. Elas se vestem de sucesso, de inteligência, de evolução pessoal. E quando alguém te convence de que sofrer faz parte do crescimento, quando a dor vira processo, quando a obediência vira virtude, você já não está aprendendo nada. Você está sendo controlado. Segundo lugar, Jonestown, People's Temple. São Francisco, Califórnia, anos 70. Uma época de idealismo, direitos civis, luta contra o racismo e desconfiança total do governo. Foi nesse caldo social que surgiu Jim Jones, um pastor carismático que parecia diferente de todos os outros. Jim Jones pregava a igualdade racial, justiça social, comunidade e cuidado com os pobres. Sua igreja, o People's Temple, atraía principalmente pessoas negras, idosos, trabalhadores comuns e gente cansada de ser invisível na sociedade americana. No começo, Jim Jones parecia um herói. Defendia minorias, combatia o preconceito, oferecia comida, abrigo e pertencimento. Políticos o apoiavam, a mídia elogiava, tudo parecia certo. Até que o controle começou a aparecer. Jim Jones exigia lealdade total. Críticas eram tratadas como traição. Quem questionava era humilhado publicamente. Aos poucos, ele passou a se declarar a voz de Deus, do socialismo e da verdade absoluta, tudo ao mesmo tempo. Com medo de investigações e cada vez mais paranoico, Jones levou seus seguidores para um projeto isolado na Guiana, na América do Sul. O nome do lugar? Jonestown. O que era vendido como paraíso virou prisão. Passaportes confiscados, comunicação controlada, trabalho forçado e vigilância armada. Em 18 de novembro de 1978, após a visita de um congressista americano que investigava denúncias de abuso, tudo desmoronou. Jim Jones ordenou o que chamou de suicídio revolucionário. Mais de 900 pessoas morreram, homens, mulheres, idosos e mais de 300 menores. Muitas não beberam voluntariamente, foram forçadas, algumas injetadas. Jim Jones morreu com um tiro na cabeça. Jonestown não foi um surto coletivo repentino. Foi o resultado de anos de manipulação emocional, isolamento e medo. Ninguém acordou um dia querendo morrer. Eles só pararam de enxergar saída. E aqui vem a frase que arrepia. Nenhuma seita começa pedindo sua vida. Ela começa pedindo sua confiança. E agora chegamos a um grau lugar. Não é a mais famosa, não é a mais antiga, mas é a mais perigosa de todas. Primeiro lugar, QAnon, a seita da internet. Estados Unidos, 2017. Isso aqui não começou numa igreja, não começou com pastor, não começou com Bíblia, começou num fórum anônimo da internet. Um sujeito usando apenas a letra Q começou a postar mensagens enigmáticas em sites como 4chan e 8chan, dizendo que tinha acesso a segredos do governo americano. Segundo ele, existia uma elite poderosa controlando tudo e só um grupo pequeno estava acordando para a verdade. Provas? Nenhuma. Mas tinha mistério, tinha vilão, tinha sensação de pertencimento, e isso é tudo que uma seita precisa. Em pouco tempo, o QAnon saiu dos porões da internet e entrou na vida real. Segundo o Pew Research Center, em 2020, cerca de 20% dos adultos americanos já tinham ouvido falar do movimento e milhões acreditavam em partes da narrativa. Não era mais coisa de fórum estranho, virou conversa de família, de bar, de chat. Em 2019, o FBI soltou um alerta oficial classificando movimentos conspiratórios como o QAnon como potenciais ameaças de terrorismo doméstico. Não foi opinião, foi relatório interno do governo, e os casos reais começaram a aparecer. Em 2018, um seguidor armado bloqueou uma estrada perto da represa Hoover, dizendo que estava em missão contra inimigos secretos. Em 2020, um homem matou um suposto membro da máfia em Nova York, acreditando estar salvando menores. Em 2021, símbolos do QAnon apareceram dentro do Capitólio dos Estados Unidos durante a invasão que chocou o mundo. Segundo o New York Times, dezenas de presos daquele dia afirmaram acreditar em teorias ligadas ao QAnon.
Mas o estrago maior não é esse. O maior estrago acontece longe das câmeras. Pesquisas da American Psychological Association mostram que pessoas envolvidas em movimentos conspiratórios tendem a se isolar socialmente, romper laços familiares, desconfiar de todo mundo e rejeitar qualquer informação que venha de fora do grupo. Pais que não falam mais com filhos, casamentos destruídos, gente que largou emprego, vendeu casa, queimou pontes, porque algo grande ia acontecer. E aqui está o truque mais perigoso dessa seita. Ela não pede dinheiro no começo, não pede obediência explícita e não manda você se mudar para lugar nenhum. Ela pede algo mais caro, sua identidade. Você deixa de ter opinião e passa a ter a verdade. Quem discorda vira inimigo, quem sai vira traidor. Pesquisadores da Universidade de Stanford apontam que o QAnon cumpre todos os critérios clássicos de uma seita: líder simbólico, linguagem própria, mundo dividido entre bons e maus e punição social para quem questiona. A diferença é que agora a seita mora no celular, no algoritmo, no vídeo recomendado logo depois desse. E é por isso que ela fica em primeiro lugar, porque as outras seitas da lista acabaram presas, desmanteladas ou expostas. Essa não. Ela muda de nome, muda de plataforma e continua crescendo. Não termina em morte coletiva, termina com pessoas comuns vivendo em guerra permanente contra o mundo. E quando uma ideia te impede de duvidar, te proíbe de questionar e te pune por sair, não importa como ela se chama, isso é seita. Nenhuma dessas seitas começou com violência. Elas começaram com acolhimento, com alguém olhando no seu olho e dizendo: relaxa, aqui você importa. E quase sempre funciona, porque gente sozinha aceita qualquer abraço, até o que vira algema depois. E deixa eu te falar uma coisa bem simples. A diferença entre fé e seita não é Deus, é a porta de saída. Se você não pode sair sem ser punido, humilhado ou apagado, não é fé, é controle. Agora me conta, qual dessas te deu mais medo de verdade? E qual você percebeu que não morreu, só mudou de nome, de discurso e de plataforma? E se você já passou por algo parecido, não precisa ser seita clássica. Pode ser grupo, ideologia, movimento, relacionamento ou aquela comunidade iluminada que não aceita discordância. Conta aqui nos comentários. Eu vou ler cada história, sem filtro. Se você chegou até aqui, comenta seita, não para provar nada, só para mostrar que você ainda pensa sozinho. E antes de ir, confere o vídeo que está aparecendo na tela agora. Porque se tem uma coisa que seita odeia, é gente curiosa demais para engolir qualquer verdade pronta. Valeu!